Enquanto o mundo te empurra para reagir, explodir, se vitimizar, os grandes sabem. O verdadeiro poder está em escolher o próprio pensamento. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental e dizia que todas as riquezas começam por uma ideia dominada. O que isso significa? Que antes de conquistar algo fora, você precisa vencer aqui dentro. Você não controla o clima, não controla as críticas, mas pode escolher não ceder, não se curvar e não entregar sua paz ao que não merece. Essa escolha silenciosa, feita dentro da mente, é o primeiro passo para se tornar inabalável. E acredite, quem domina esse espaço interior não precisa provar nada para ninguém. Você quer saber o que faz um homem continuar, mesmo cansado, ignorado, desacreditado? Autodisciplina. Ela é invisível, mas molda tudo. É ela que faz você levantar da cama quando a vontade quer te afundar. É ela que te impede de responder na hora da raiva. É ela que diz não para prazeres imediatos, porque enxerga o prêmio que ainda não chegou. Napoleon Hill foi claro. A autodisciplina é a ponte entre o pensamento e a realização. Você pode ter os melhores planos do mundo, pode ler todos os livros, pode assistir 1000 vídeos como esse, mas se não tiver disciplina para aplicar, nada acontece. Haja como se nada te afetasse? Sim, mas entenda, isso não é fingimento, é um treino. É uma mente que foi condicionada, pouco a pouco, a responder com propósito e não com impulso. E essa força silenciosa vale mais que qualquer motivação passageira. Vivemos num mundo barulhento. Todo mundo quer falar, responder, provar algo. Mas você quer ser forte de verdade? Aprenda a se calar. Napoleon Hill dizia que os homens mais bem-sucedidos que conheceu eram aqueles que falavam pouco e pensavam muito. Porque o silêncio é um campo de força. Ele te protege, ele te observa, ele te dá tempo de pensar antes de agir. Ser calmo não é ser fraco, é ser estratégico. Enquanto os tolos reagem, os sábios calculam. E quando agem, ninguém entende de onde veio tanta firmeza. Quer ser inabalável? Fique em silêncio quando o mundo quiser te provocar. Porque o verdadeiro poder é saber que você poderia explodir. Mas escolhe vencer. Você acha que é forte porque sente menos? Não. Força não é a ausência de emoção, é a capacidade de escolher o que fazer com ela. Napoleon Hill ensinava que o maior inimigo do sucesso é a mente indisciplinada, dominada por impulsos. A raiva te faz agir rápido. A ansiedade te faz desistir antes da hora. A carência te faz aceitar o que não merece. Mas o autocontrole te faz livre. Quando você entende isso, você para de justificar seus comportamentos com frases como: "Ah, eu sou assim mesmo, foi mais forte do que eu." Nada é mais forte do que uma mente decidida. Nada. Não reaja. Escolha. Não exploda. Observe. Não deixe que suas emoções decidam por você. Porque quem age apenas quando está de bom humor nunca vai longe. O sucesso exige consistência, e a consistência exige controle emocional consciente. Uma das maiores provas de força interior é a capacidade de não se explicar o tempo todo. Você não precisa justificar cada escolha, cada passo, cada silêncio. Napoleon Hill dizia que a opinião dos outros é um luxo que só os inseguros levam a sério. Enquanto você tenta agradar todo mundo, sua energia é drenada e seu propósito fica esquecido. Mas quem sabe quem é não precisa provar. Ele anda com firmeza, mesmo quando é mal interpretado. Ele escolhe o que calar porque entende que responder a tudo é perder tempo com o nada. As pessoas vão te julgar de qualquer forma, vão te questionar, criticar, distorcer. Mas e daí? Você não está aqui para ser entendido. Está aqui para cumprir o que nasceu para fazer. E isso não se explica, se vive. Preste atenção. Quem grita demais esconde demais. Os fracos não suportam o brilho dos focados. Eles não atacam você pelo que você erra, atacam pelo que você representa. Você os lembra do que eles não tiveram coragem de ser. Napoleon Hill dizia que a crítica injusta é quase sempre um disfarce da admiração mal resolvida. Então pare de tentar se defender, de querer consertar cada comentário, de querer agradar quem nunca vai te apoiar. Essas pessoas não querem a verdade. Querem que você se rebaixe. Querem que você se explique. Querem que você desista. Mas você não foi feito para isso. Você foi feito para incomodar mesmo,
para gerar desconforto em quem vive no piloto automático e para inspirar, mesmo que em silêncio, os que ainda estão acordando. Então, da próxima vez que te atacarem, sorria por dentro, porque o barulho deles só confirma uma coisa: você está indo no caminho certo. A dor não vem para te destruir, ela vem para te forjar. Mas só se você tiver coragem de encará-la e não fugir. Napoleon Hill dizia: cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas aqui está o segredo: essa semente não floresce em quem vive se escondendo da própria dor. Você quer ser inabalável? Então pare de correr de tudo o que te desconforta. Pare de anestesiar a mente com distrações. Pare de evitar o silêncio, porque é nele que a verdade aparece. A dor que você evita hoje vai voltar amanhã, mais forte. Mas a dor que você encara com firmeza te transforma em alguém que nenhum fracasso consegue quebrar. Não peça para a vida ser mais leve. Peça para ser mais forte, porque a dor é inevitável. Mas o sofrimento é a escolha de quem se recusa a evoluir. O mundo vê o que você mostra, mas a vida te recompensa pelo que você faz quando ninguém está olhando. É fácil parecer forte no Instagram. É fácil falar bonito nos vídeos. Difícil é manter o foco quando não tem aplauso. Difícil é levantar cedo sem ninguém te cobrar. Difícil é continuar firme quando ninguém reconhece o seu esforço. Mas é aí que se constrói um império. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível, a força que só aparece nos bastidores, a disciplina que ninguém vê, mas que transforma tudo. Enquanto os fracos vivem de imagem, os fortes vivem de prática. Eles treinam em silêncio, estudam quando todos dormem, persistem mesmo sem garantias, porque eles sabem: o que você pratica no escuro é o que brilha quando chega a sua hora. E essa hora sempre chega, mas só para quem estava preparado. Sabe qual é a diferença entre os que vencem e os que desistem? Não é talento, não é sorte, é persistência. Napoleon Hill escreveu: o ponto de virada de quase todos os homens que alcançaram grande sucesso veio no momento em que tudo parecia perdido. A maioria, para cedo demais, desiste no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no 10º. Mas os que vencem são aqueles que continuam mesmo quando já não parece fazer sentido. Porque eles entendem uma lei silenciosa da vida. Milagres não acontecem para quem tenta, acontecem para quem não para. Você pode não ver resultado agora, pode parecer que nada está mudando. Mas se você continuar, algo lá na frente vai se abrir. Não por mágica, mas porque a vida se curva diante de quem insiste com fé, disciplina e um fogo interno que ninguém pode apagar. Pare de querer que todo mundo te entenda. Você não precisa ser compreendido. Você precisa ser respeitado. E o respeito não nasce da explicação, nasce da postura. Napoleon Hill dizia: o homem que realmente sabe o que quer não precisa se justificar. Ele apenas segue. As pessoas só compreendem o que está dentro do alcance delas, mas você não está aqui para caber no entendimento dos outros. Está aqui para construir o seu próprio caminho, mesmo que ninguém aplauda no início. Você quer respeito? Então pare de se curvar. Pare de implorar por validação. Pare de se diminuir para caber em lugares pequenos. Fale menos, ande mais firme e deixe que o resultado fale por você. Porque no fim, quem age como se nada o afetasse, assusta, silencia e inspira. Tudo ao mesmo tempo. Eles dizem que você está frio, que você mudou, que já não é mais o mesmo. Mas o que eles não sabem é que essa frieza que tanto criticam é a armadura que você construiu depois de ser ferido demais. Napoleon Hill ensinava que os grandes líderes são aqueles que aprendem a dominar o próprio coração sem deixar de ter alma. Você não ficou frio, você ficou mais seletivo. Você parou de implorar por amor. Parou de aceitar migalhas emocionais. Você se curou. E quem se cura, aprende a guardar silêncio, a se afastar sem fazer escândalo, a proteger sua paz como algo sagrado. O mundo chama isso de frieza, mas você sabe, isso é maturidade, isso é amor próprio, isso é sobrevivência. Porque quem já chorou sozinho demais, aprendeu a não se deixar abalar por qualquer tempestade. Acha mesmo que vai ser fácil? Que basta querer, acreditar e tudo se encaixa? Não, a vida não funciona assim. Napoleon Hill escreveu: a vida testa a determinação de todos os homens antes de confiar a eles grandes responsabilidades. Você será ignorado, será rejeitado,
Vai trabalhar em silêncio enquanto ninguém acredita em você e talvez você pense em desistir. Mas escute com atenção. Isso não é o fim, é o teste. A vida quer saber se você está pronto, se sua vontade é verdadeira, se você segue em frente mesmo quando tudo diz volte. Porque só depois do teste vem a recompensa. E quanto mais forte for a sua resistência, mais grandiosa será a vitória. Haja como se nada te afetasse, porque no fundo você sabe. Os grandes só recebem quando provam que não desistem. Você já aguentou calado, já continuou quando ninguém te apoiou, já chorou sozinho e mesmo assim levantou. Então me escuta agora com o coração aberto. Você está mais perto do que imagina. Napoleon Hill dizia: muitas pessoas desistem quando estão a um passo do sucesso. Elas param antes da linha de chegada. E talvez você esteja justamente aí, a um passo. Você não sente porque está cansado. Você não vê porque está no escuro. Mas o que você vem plantando em silêncio está criando raízes profundas. O que hoje parece invisível, amanhã será admirado por todos. Mas só você vai saber que tudo começou naquele momento em que ninguém acreditava. E mesmo assim você continuou. Então respira fundo e segue mais um pouco, porque a linha de chegada nunca avisa que está próxima. Ela só aparece para quem não para. Você não precisa gritar, não precisa se exibir, não precisa explicar suas vitórias. Basta estar em paz, basta seguir firme, basta continuar. E isso já incomoda. Napoleon Hill dizia: a quieta persistência quebra mais barreiras do que qualquer demonstração de força. E é isso que acontece com você agora. Sua calma incomoda quem vive no caos, sua disciplina irrita quem só sabe procrastinar, sua evolução silenciosa grita para quem vive estagnado. E é por isso que te julgam, te criticam, te excluem. Não porque você está errado, mas porque sua presença expõe a fraqueza deles. Continue assim, firme, focado, quieto. Porque os barulhentos querem palco, mas os silenciosos estão construindo impérios. O mundo pertence a quem não se desespera, a quem observa antes de agir, a quem, mesmo com sangue quente, responde com frieza e clareza. Napoleon Hill dizia: o homem que domina seus impulsos, inevitavelmente domina o ambiente ao seu redor. E isso não é exagero, porque em um mundo onde todos reagem, quem pensa antes de agir se destaca. A maioria explode, reclama, se sabota por um momento de raiva ou carência. Mas você aprendeu a respirar fundo, a pausar antes de falar, a agir com propósito e não com impulso. Isso te torna raro, te torna respeitado, te torna temido. Porque o verdadeiro poder não é fazer barulho, é conseguir permanecer centrado, enquanto o mundo desaba em volta. Se você domina o seu interior, o exterior já está ganho. Às vezes parece que você está sozinho, que só você escolheu o caminho difícil, o caminho da disciplina, do autocontrole, do silêncio. Mas escute com atenção. Você não está sozinho. Você faz parte de uma minoria invisível que acorda cedo sem ninguém ver, que luta por um propósito sem aplausos, que carrega cicatrizes caladas e ainda assim segue firme. Napoleon Hill sabia disso. Ele escreveu para os que pensam diferente, para os que recusam o caminho fácil. E você é um deles. Enquanto muitos desistem na primeira queda, você continua. Enquanto muitos gritam, você age em silêncio. Essa é a marca dos fortes. Eles não precisam ser vistos o tempo todo, porque sabem que o verdadeiro reconhecimento vem quando o mundo já não pode mais ignorá-los. Você está nesse caminho e existem muitos outros como você, em silêncio, crescendo. Chega um momento em que nada mais importa tanto quanto a sua missão. Você começa a perder o interesse por conversas vazias, por distrações, por opiniões, porque agora você está obcecado. E não, isso não é exagero. É exatamente esse estado mental que cria lendas. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido, um fogo interno tão forte que consome o medo, a preguiça, a dúvida, tudo. Você começa a viver em outro ritmo. Enquanto os outros relaxam, você ajusta a rota. Enquanto eles reclamam, você executa. Você não está mais interessado em parecer, você quer realizar. E o que era sacrifício vira estilo de vida. O que era difícil vira natural. Porque agora, o foco não é mais esforço, é parte de quem você se tornou.
E quando isso acontece, nada mais te distrai, nada mais te para. Você já caiu, já pensou em parar, já chorou em silêncio, enquanto o mundo seguia como se nada estivesse acontecendo. Mas você não desistiu, e é isso que te torna diferente. Napoleon Hill dizia: a persistência transforma o caráter e molda o destino. O mundo pode não reconhecer seu esforço no começo, pode te ignorar, te criticar, te deixar sozinho. Mas existe uma coisa que ninguém pode ignorar por muito tempo: resultados. E os resultados vêm para quem ficou, para quem insistiu, para quem passou por dentro da dor e saiu mais forte. No final, o mundo se curva. Os que riram, aplaudem. Os que duvidaram, aprendem com você. Porque o mundo pode até não gostar, mas ele respeita quem nunca desistiu. E se você chegou até aqui, é porque você é um desses. Você não é mais o mesmo. Aquele que se abalava com tudo ficou para trás. Aquele que precisava de aprovação já não existe. Hoje você anda firme, pensa com clareza. Escolhe o silêncio como espada. Napoleon Hill sabia: a força mais poderosa do universo está dentro do homem que domina a si mesmo. E agora, essa força está em você. Você não precisa mais gritar nem provar nada, porque sua postura fala, sua disciplina brilha, seu foco inspira. E o mais bonito, você nem precisa ser notado, porque os verdadeiramente grandes não precisam de plateia. Eles vivem sua verdade em silêncio, e só por existir já mostram o caminho. Agora respire fundo, olhe ao redor, veja quem você se tornou. Você é a prova viva de que quando se cala, o mundo escuta. No ar, Jefferson Lima na TV. É isso aí, começando mais um programa Jefferson Lima na sua TV, com a presença do nosso ilustre colega, apresentador, jornalista, advogado, teólogo, consultor jurídico, Dorivaldo Belém. Tudo bom, Dorivaldo, querido? Tudo bom, Jefferson? Obrigado mais uma vez por esta oportunidade para a gente debater os assuntos que estão bombando na sociedade e cada um tirar a sua reflexão, Claro. Porque é esse o objetivo de um sistema de comunicação aberto. Isso. Você investe para obter a notícia e informar o povo, para deixar o povo consciente dos seus direitos, dos seus deveres, para tomar decisões acertadas de acordo com os valores Verdade. da ética, os valores cristãos. É isso, Jefferson. Dentro da legalidade, né, Dentro Dorivaldo? da Respeitando legalidade. todas as religiões, quem é católico, quem é evangélico, quem é espírita, né? Budista, quem é afro-religioso, enfim. Mas o importante é mostrar que todos nós temos direitos, né, e deveres também, obrigações, deveres, direitos. Nós estamos aqui justamente não para defender o errado, né? E se tiver errado, tentar encontrar uma solução para que se possa acertar. Mas nós estamos aqui dentro do âmbito da legalidade e debatendo os assuntos do dia, né? Pode ser, por exemplo, questão envolvendo polícia, questão envolvendo falta de saneamento, malversação do dinheiro público, enfim, desvio, corrupção. A gente analisa tudo aqui, né, Nós Dorivaldo? estamos sempre do lado, Jefferson, primeiro da verdade. É a Claro. verdade. Às vezes, se falar certas verdades, dói, mas Verdade. é preciso falar. Ficar com engano, passando pano, aí não é verdade, não é um jornalismo certo. O jornalismo se baseia, o esteio dele é a verdade. Isso. Doa quem doer. E estamos, claro, do lado dos injustiçados, dos pobres, das Do lado do pessoas povo. oprimidas, de um modo geral, do lado do povo, como sempre você se posicionou em todos os teus mais de 20 anos de comunicação. Sempre do lado do povo, cobrando das autoridades o respeito, a dignidade das pessoas. Verdade. Em todos os aspectos, seja na segurança pública, na saúde, na educação, para que a gente possa viver melhor em sociedade. Por isso a gente agradece a tua audiência, chama mais gente, porque aqui nesse canal, meu amigo, sai a verdade. Às vezes, em alguns lugares, por certas conveniências e interesses, fica falando só o que alguns querem que fale e escondendo aquilo que não querem que você saiba. Mas Então, aqui você vai saber. né, nos Dorivaldo? acompanhe aqui e tira suas conclusões. Qual é o desafio nosso aqui? O desafio é a verdade, claro, com bondade, sem ofensas, respeito. com respeito. Mas com verdade. Mas com verdade. Se ofende, é que cai a carapuça. Aí, meu amigo, não tem jeito. E também
com humildade, né? Sem arrogância, sem prepotência. Não somos os donos do mundo. Donos do mundo, não. A gente só está aqui, muitas das vezes, sendo ameaçados, sendo constrangidos, né? Olha, não fala isso, olha, não te mete, olha, não precisa falar isso, olha, ficar na tua. Mas esse é um preço a pagar de quem trabalha na comunicação em prol da nossa população, porque o que atinge você nos atinge também nossos filhos, nossos familiares, e nós precisamos ter pessoas que tenham voz para lutar pelos fracos, pelos oprimidos, os vulneráveis, os anciãos, as crianças, as mulheres, enfim, os trabalhadores da nossa nação. Eu queria aproveitar esse momento aqui, Dorivaldo, como muita gente repercutiu a história daqueles alunos, adolescentes, né, que apertaram lá a taser, né, para um morador de rua, e que, na verdade, eu vejo como uma péssima atitude, uma brincadeira de mau gosto, um absurdo que tem que ser repudiado sempre, mas muita gente se calou diante da seguinte situação. O rapaz que é morador de rua e vários outros, né, que a gente vê no dia a dia aí, eles não são olhados pela população, pela sociedade, pela prefeitura, ou seja, só foram observados por conta de uma atitude boba, grotesca, que deve ser punida, mas, na verdade, esse taser social, ele já é ligado, né, há muito tempo pela prefeitura, que bota choque na costa dos invisíveis, dos vulneráveis, que estão largados sem nenhum abrigo. Você não concorda comigo? Com certeza, Jefferson, é reprovável a conduta dos jovens estudantes, 18 anos. E a gente vai entender, pouca sabedoria, tolice, falta de maturidade, 18 anos. Nós podemos também crucificar agora. Mas teve aí... Presta atenção, nós já tivemos 15 anos, 16, 17, 18, quem nunca apertou uma campainha e saiu correndo? Quem nunca fez uma besteira? O Alan jogava gato, não sei aonde, o gatinho saiu voando. Joga pedra nos outros. Botava foguetinho na boca de sapo, pá, estourava no São Então nós entendemos que falta maturidade para esse jovem, que eles fizeram besteira, mas isso não deve ficar impune, eles devem pagar na medida das suas responsabilidades, tem que promover as ações competentes para que eles aprendam. Público, Dorivaldo. Porque a partir... Porque não enxergou essas pessoas na rua esse tempo todo. Eu entendi, estamos ainda no jovem. Eles têm que pagar pelo que fizeram. Não fica se brincando, dando choque em pessoas em situação normal. Não vamos passar pano, não. Né? Me disseram, doutor, o senhor até me contactaram, se eu fosse advogado do rapaz, o senhor ia dizer, não, eu não ia dizer que era inteligência artificial, nem mentira, não. Eu ia dizer, ele errou, ele está arrependido, ele vai pagar, vai indenizar. E na hora que ele apertou, nem pegou o negócio lá, então, né? Teve agonia. Viu? Agora, do que você fala é muito mais relevante, é muito mais importante, é muito mais chocante. O taser da maldade está ligado, não está na falta de ação da prefeitura. Esses homens e mulheres e crianças estão nas esquinas, nas marquises, no chão, em situação de rua e, não tem nada? Tem alguns equipamentos, algumas ações, mas insuficiente para atender com o respeito à dignidade dessas pessoas em situação de rua. São pessoas que tiveram uma empresa, são pessoas que tiveram um trabalho, são pessoas que tiveram uma família, que por conta das circunstâncias da vida e decisões equivocadas, acabaram nessas situações, muitas das vezes... Adoeceram mentalmente, perderam parentes, enfim, emprego... enfim, mas se meteram na bebida, na droga, né? Ficaram jogados. São vários os motivos. E, claro... muitas decisões deles próprios que não estudaram, não procuraram trabalhar, ficaram na preguiça, queriam só curtir e acabaram nessa situação de situação de rua. Agora, e nós? E eu e você? E o governante municipal? E o governo estadual fica sem ver isso? Eles são invisíveis? Não tem equipamento suficiente para cuidar? É um ser humano. Quando ali um cachorro, um gato, é uma movimentação e tal, todo mundo para ir para cima, que é um animal, é um bicho, claro, não deve maltratar, mas eu não vejo a mesma ação, o mesmo cuidado, o mesmo respeito pelo ser humano que está em situação de rua, seja no abrigo em que realmente funcione e não seja apenas uma placa, porque ali em São Brás o abrigo para ir lá tem que ficar uma
fila lá fora, atende só um número certo, para tomar um banho ou uma novela, alimentação só se ficar na fila desde madrugada. Então é uma falta de respeito, tem que ter uma melhor condição, e eu faço um apelo, né, ao senhor prefeito de Belém, à senhora governadora do estado, mais ações efetivas para cuidar das pessoas em situação de rua. Tome o exemplo de São Paulo. O governador Tarcísio resolveu o problema. Os albergues, muito mais grave, muito mais numeroso, uma quantidade incomparável com o que tem em Belém. O que é que falta fazer em Belém? Não adianta ficar só com propaganda, com placa aqui e acolá, inaugurando equipamentos que são importantes para a cidade, que dão uma visibilidade, claro. Mas e o ser humano? E as crianças na esquina? Preocupado com tanta coisa, mas pode uma mãe, seja venezuelana, seja de onde for, estar numa esquina com um bebê de colo, uma criança pedindo esmola? Cadê a delegacia de proteção menor? Verdade. A promotoria de proteção, o juizado, o governo, a prefeitura? Então é preciso ter respeito, não essa comoção social provisória e midiática para crucificar o rapaz porque estava com taser. Eu não sei quem não estou aqui para defender, mas tenho filho, você também tem netos, mas eu queria dizer o seguinte, por exemplo, essa pirotecnia, essa movimentação toda, inclusive dos direitos humanos, onde eles estão quando essas pessoas estão jogadas nas calçadas, não na aparece. Porta da Americana, ali na Presidente Vargas, na Augusto Montenegro, né, vendendo bombom na rua, ou quando você passa na calçada que vê lá um idoso lá, que às vezes até morre, né, numa calçada, quando a gente viu aquelas pessoas que estavam na praça, que nós ajudamos, Dorivaldo, querendo voltar para casa, não apareceu ninguém de movimento social, ninguém da Ordem dos Advogados do Brasil, e mais uma vez, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós entendemos que quem está errado que seja punido por isso. Mas a omissão do poder público com que essas pessoas são invisíveis aos olhos dele, essa é uma grande realidade, né, Dona? É uma grande realidade, precisa ser solucionada. Nós estamos aqui com uma voz também dessas pessoas que não têm oportunidade, que são, pior do que cachorro, são invisíveis. Você vê um cachorro ainda, olha, cachorrinho. Mas um ser humano deitado, cheio de chagas, com fome, doente, jogado, ninguém se visto como ninguém. Não, precisamos tomar uma outra atitude, a sociedade precisa cobrar isso, cobrar dos governantes, de quem se propõe a governar o Estado, a prefeitura, com ações efetivas para tirar essas pessoas de rua, oportunizando. Aquelas pessoas, muitas delas, só querem uma atenção, só querem que você olhe nos olhos, um abraço, um prato de comida, um encaminhamento para voltar para a sua cidade, para o seu lar, um tratamento. Pelo amor de Deus, é um ser humano, precisa ter cuidado, respeito. E a nossa parte nós fazemos aqui, você sabe disso, né? Diz alguns estudiosos, se você quiser saber como é o grau de civilização de uma cidade, você olha como é que estão as pessoas em situação de rua. Claro. Aonde se tem essa preocupação em cidades e países que têm preocupação com a dignidade do ser humano, isso não acontece, Jefferson. É para sair, queridos, só do discurso, das palavras, do fala-fala, quando, na verdade, as práticas, elas são muito maiores do que as falas. Tem gente que fala demais, mas não tem ação, né? E, às vezes, é mais importante você, ao invés de ficar gritando na porta da faculdade, fecha a faculdade, manda todo mundo embora, vamos ocupar... Cara, vocês não levaram um prato... E o mais absurdo é quando eles estavam fazendo esse movimento, o morador de rua passou lá na frente, não deu papo para ninguém, uma água. Seguiu e não deram um copo de água para o morador de rua. Nessa linha aí vou fazer um apelo. Protestantes, pessoas que protestam, né? Reacionários, faça uma campanha, por exemplo, domingo, reúno todas essas comunidades de direitos humanos e tudo, e faça uma campanha. Vamos cobrar do prefeito... Comida, uma melhor condição, não só daquele, mas de todos os que estão em situação de rua. Isso mesmo. É o seguinte, reúna vocês aí, ativistas, faz uma coleta lá em casa, pega o que vocês estão estragando lá e reúne para sair dando comida para essas pessoas, roupas, né, abrigo. Claro. Aliás, você que é a favor do MST, da invasão das terras, arranja um quarto na sua casa, que eu vou levar, tem uns 5 moradores lá no meu entorno,
Se você concordar, eu levo na sua casa, você abriga ele, alimenta, cuida. Vamos parar de hipocrisia, deixar né? muito bem claro Vamos parar de hipocrisia. Se você quer reclamar, reclame da falta de cuidado com as pessoas como moradores de ruas e pior, crianças nas esquinas pedindo alimento. E só aconteceu esse movimento porque o moleque tentou dar um choque na costa do morador de rua. Ô Alan, vamos agora por uma outra situação que eu quero abordar, que o Dorivaldo possa comentar com a gente. Dorivaldo, são os conflitos por terra. Conflitos, por exemplo, porque teve uma época do boom do Dendê, né? Há 15 anos atrás, aqui veio a questão, o Lula até incentivou óleo de palma, o óleo do dendê, né? O que se pode fazer com esse fruto que dá abundância aqui. E nós tivemos aí o olhar de empresas de fora, como BBF, como Meger, espalhadas em vários lugares, essa do Moju especificamente, onde é uma área muito grandiosa e funcionava a questão da extração do dendê. Esses empresários não tinham funcionários que fizessem a extração, portanto, eles terceirizavam o serviço. E você entendeu a história por essa quebradeira que houve. Quem trabalhava lá dentro ficou lá dentro, falou, mas olha, eu quero receber meu dinheiro. Não, mas não tem agora, não sei o quê, mas vai ficando então aí que eu vou pedir uma recuperação judicial. É o tempo que vocês extraem o dendê, ganham dinheiro e a gente volta para se acertar. O tempo passou, o imbróglio judicial está rolando, a BBF pediu uma recuperação judicial, mas existem pessoas na área. Uns invadiram, outros são quilombolas, outros são terceirizados que trabalhavam com documentação na mão, que provam que estão lá para poder receber os seus proventos. Aliás, teve empresário que quebrou, né, valores acima da casa de 60 milhões, a BBF não paga, e agora vem as intromissões, né, a participação, inclusive, da força policial, a mando não sei de quem, tentar reintegrar e tirar esses terceirizados trabalhadores da BBF. Põe as imagens aí que o Dorivaldo vai comentar. Vamos lá, olha só, tudo começou assim. Seu Francisco pediu pra gente vir pra cá pra 24, 25. E Polícia Civil, os mesmos que abordaram nós, estão aqui novamente, olha, positivo. Viemos pra cá porque tem uma caixa cheia aqui, positivo. O advogado já ali de novo. Estamos por aqui, ó. E aí que eu vou gravar de novo. Grava daí de dentro que vem dentro. A gente vai estar com o Thaís aqui, vai ter contato. Quanto nós não temos uma retorno lá, tem como tirar uma caixa que não é dele? A caixa não vai ter conversa com esse jeito aí. Felizmente não tem. Vamos entrar em contato aqui, a gente vai resolver isso aí. Aí no caso se... remove, nem você... Sim. Enquanto não resolver por lá, entendeu? Olha, enquanto não... Ei, chama o baixinho aí. Matheus. Mano, vou te falar uma coisa. Enquanto mover o óleo judicial, então não remove caixa nenhuma. Exato. E paralisa todo. A gente faz acionar o jurídico, já tá vindo pra cá. Tá, beleza. Tá, aciona até o caralho. Quanto tempo, mano? Tá. Positivo, chefe. Agora, se começarem a remover, a gente vai voltar. Não, ninguém vai tirar nada, né? Tá. Vamos deixar ele até resolver. Vai ficar isso aí. Vamos daqui a pouco aqui. Olha, nem ninguém vai levar nada. Se levarem alguma coisa, pode ficar que a gente... Aí no caso, como é que vai ficar? Porque até sair a hora de contar com eles aí, assim. Aí você não tem que resolver, não tem que estar por aqui, porque... O que eu comentei, o que eu falei pra você, o Luciano não tem nenhuma autorização para estar aqui. Vocês têm que ter o papel. Aí a gente já mandou informar a BIT, segurança, mandar o BBF, mandar o nosso jurídico lá, informar, notificá-los. Primeiro que vocês, para não estarem mais aqui, certo? Vocês não tem por que estar aqui. Depois, se houver qualquer tipo, a gente deu uma volta informando os rapazes que estavam colhendo para sair, né? E aí
para evitar uma operação maior, para dar mais trabalho, e chefe, verdade, o Luciano está todo errado e quer manter uma questão de irregularidade. Já não é com a gente. Não é com vocês, mas a gente avisa assim. Justamente por quê? Porque todos esses produtos hoje é objeto de furto. Sim, dava pra gente remover todo aí, mundo. no caso, se não vir algum papel pra gente, Ou então aí a ordem lá de cima, meu chefe. Tem como a gente sair? O problema, chefe, é que vocês estão dentro de uma propriedade privada. Mas aí, senhor, tem um documento provando isso? Não Tem, tem. Mas cadê? Tá aí? Aí o que acontece? A gente não veio aqui causar tumulto com vocês. A gente não veio aqui causar tumulto com vocês. A gente veio colocar uma situação posta. A gente tem uma ordem Aí o judicial. senhor traz a ordem judicial com Uma a ordem ordem judicial. do juiz. Aí, mas já tem tudo, Mas já. cadê? Advogado das duas empresas. As duas empresas têm que estar com ordem Não. judicial, tem que acatar a mesma A ordem judicial é dessa segunda vara lá de Belém, Mas cadê? que determina que o Luciano não pode mais colher nada nessa região, porque não tem mais nenhum contrato válido. Beleza. Inclusive, eu até solicitei lá para informar a BIT lá em Belém, para que justamente notifique vocês, para que vocês fiquem cientes. E eu falei até que eu falei para o pessoal lá, falei, olha, a gente vai lá numa operação de diligência, a gente chega aqui, o pessoal colhendo, isso está errado, Aí vai ter que vir um papel e ordem lá e simplesmente sair. Enquanto isso, nós mandamos porque a mesa aqui, entendeu? É O nosso advogado da empresa também entrou em contato com a gente, porque advogado nenhum pode mandar nós sairmos daqui sem uma ordem jurídica de ambas as partes. Entendeu? Olha, tudo bem. Não, Vocês querem. Aí, senhor, traz o papel, a gente sai. Se não, por É gente, a gente verdade. vai- Ou então a nossa própria advogada da empresa falar pra gente sair. Na próxima diligência a gente não vai vir com essa cortesia toda. Aí já é Aí diferente, vem o grupo. Aí vem pra fazer polícia, remoção vem forçada. federal, vem Não, o tem Poder muita Judiciário, polícia, essas coisas tudinho. Entendeu? Ei, Matheus, eu tô gravando aqui, Matheus. Tô gravando tudinho aqui. E depois de tudo isso, eles metem a fuga, Dorivaldo. Apareceu o delegado, apareceu todo mundo. Primeira coisa que a gente pergunta para você, que já é um advogado certo, já sabe muito bem dessa questão de reintegração de posse, tudo tem um acompanhamento de que, olha, vai acontecer, vai chegar a intimação, nós vamos notificar, dá 10 dias para sair, ou seja lá qual é o prazo, né? Aí chega lá com o oficial de justiça. Caso ele não consiga, é que ele vai precisar de um aparato da polícia militar e não a civil, como o caso que você está vendo, né, Dorivaldo? É isso? Pois é, a BBF ela atua em vários municípios paraenses, ganhou muito dinheiro, fortunas de dinheiro na extração do Dendê. Depois começou a terceirizar empresas do estado do Pará, trabalhadores paraenses também nordestinos, fazendo a extração, a parte mais difícil, toda a logística. Então ela terceirizou, você tira o DD para cá, eu te pago, tudo bem, estava todo mundo ganhando. Aí de repente começa a BBS a falir. Não sei por que motivo, não sei como ganha tanto dinheiro e depois começa esse negócio de falência, mas o certo é que deixou de pagar os trabalhadores, deixou de pagar as terceirizadas. Essas empresas terceirizadas ficaram com grandes créditos com a BBC, depois de ter prestado serviço, e ficaram sem receber. Aí vem uma situação, faz-se um acordo e a BBS autoriza essas empresas terceirizadas, seus colaboradores, trabalhadores, a continuar explorando o produto vegetal DD para ressarcir nos seus créditos. Tipo assim, olha, colhe lá até completar a tua dívida. Tudo bem, foi um acordo para resolver, até aí tudo bem. Mas agora a gente começa a verificar, Jefferson Lima, forças policiais que não sabemos se estão autorizadas, não sabemos quem mandou, mas sabemos que chegaram lá nas regiões e agora estão querendo botar os trabalhadores, os terceirizados na marra para fora. Olha, tem ordem aqui, tem que sair daqui. Aí eu pergunto, desde quando a Polícia Civil cumpre mandado de reintegração de posse sem que tenha uma ordem judicial e esteja apoiando o oficial de justiça por ordem do juízo?
Então há de se preocupar que essa situação seja abusiva, ilícita e tenha alguma coisa a mais por trás disso, Jefferson. Vamos entender que a BBF tenha seus créditos, tenha reclamações de invasão de sua propriedade, ela pode ter autorizado outros entrado, tudo bem, ela busca a justiça, o juízo vai verificar as provas e vai determinar as medidas como uma liminar de reintegração de posse para afastar, tirar as pessoas que estão na propriedade não autorizados, que porventura ocuparam. Mas aí chegar uma viatura, 2 viaturas, 3 viaturas, policiais para querer fazer isso na marra, causa estranheza isso, e a gente abre espaço aí para o delegado que está aparecendo, os policiais lá do município de Moju, para explicarem quem deu a ordem para os senhores quererem tirar os trabalhadores da área do seu trabalho, onde eles estão defendendo ali o seu pão de cada dia. Quem deu ordem? Quem disse que eles podem chegar lá e mandar sair? Não, precisa ter uma ordem judicial, um oficial de justiça, e essa ordem, como você disse, o oficial de justiça vai lá, notifica, dá um prazo, senão ele chama a força policial. Então, com palavra, o delegado geral. Delegado geral, o senhor sabe que seus policiais estão tentando fazer reintegração de posse? Foi por ordem sua? Se não foi por ordem sua, o senhor tem que instaurar o processo administrativo e submetê-los a uma investigação para saber a mando de quem e com que interesse os policiais locais estão contra os trabalhadores a favor da BBS, trabalhando para o interesse de donos dessa empresa que se diz falida, que nem são do Pará, e querendo botar trabalhadores paraenses para fora do seu ganha-pão. Com a palavra a Delegacia Geral, o Ministério Público, tanto no Pará, o Procurador-Geral de Justiça e também o Ministério Público da localidade, que tem competência para apurar, controlar as atividades de polícia judiciária. Esses policiais têm ordem de serviço, estão respaldados por uma ordem judicial. Quem deu a ordem judicial? Porque não é assim que diz a lei, e, portanto, nós estamos aqui em nome dos trabalhadores que ficaram sem receber o seu salário, a prestação do seu serviço, que foram autorizados a extrair o DD para se ressarcir do que tinham de crédito e agora estão sofrendo ameaças para saírem do local, para deixar aquele local. Com isso, nós pedimos aí os esclarecimentos, Ministério Público do Estado do Pará. Quem deu a ordem? Delegado geral, o senhor sabe do que está acontecendo? O delegado competente, doutor Benassuli, a quem eu estimo, é um homem honesto, de respeito, mas muitas vezes as coisas estão acontecendo e ele não está sabendo. Peço aí, doutor Benassuli, mande uma nota para cá para dizer, o senhor que mandou, o senhor mandou com ordem de quem? Ou o senhor não sabe, mande apurar. Baixa o cacete. Só uma pequena correção, doutor Dorivaldo, é BBF. BBF. Eu disse BBS? S. Tá? É BBF. É isso mesmo. A maior produtora de dendê da América Latina, com atuação em vários municípios. Rapaz? Quebra depois que explora e fica devendo os trabalhadores e diz que quebrou. Né? O que está por trás disso? As americanas, eles criam uma situação para pedir recuperação judicial. Cria uma situação que é para dar o cano, para enganar o trabalhador que se lascou lá no meio de cobra, escorpião, tudo lá subindo, lá pegando doença, varíola e malária, para extrair o dendê, correndo risco. E tem quilombolas lá também, né, na área, né? Mas vamos continuar... vamos ficar de olho nisso aí, Ô, Alain, tem a bronca do Banpará aí? Tem também, para o Dorival fazer um comentário comigo aí? Tem já preparado? Essa do Banpará, olha aí, pelo rapaz. amor de Deus. Olha essa onda. Bota aí, vamos lá. Uma denúncia anônima feita por funcionários foi encaminhada para o Conselho de Administração, apontando supostas irregularidades cometidas por Ruth Melo. A acusação é que ela estava interferindo no fluxo de pagamentos a fornecedores, cobrando propina para liberar esses pagamentos e favorecendo determinadas empresas. Uma delas é a LANLink Soluções, onde trabalhava o companheiro de Ruth, Celso Penalber,
onde o único pagamento realizado de maneira manual e em desacordo com o rito de pagamentos do banco, foi repassado a quantia de 10 milhões à empresa Lanlink. A diretora-presidente do Banpará está sendo acusada de interferir no fluxo de pagamentos aos fornecedores e cobrar propina, após ter sido afastada do cargo da presidência do Banpará por indícios de irregularidades acima. A senhora Ruth Pimentel Melo retornou à função por meio de decisão liminar. Desde o seu retorno, observou-se um ambiente de instabilidade institucional e crescente clima de intimidação, assédios dentro do Banpará cometidos por ela e sua quadrilha. Diversos funcionários passaram a ser alvo de atitudes incompatíveis com os princípios da gestão, ética e respeito. Entre os relatos mais recentes estão práticas de coação, perseguição pessoal e profissional, retaliações veladas e direcionadas, além de decisões administrativas movidas por interesses pessoais e não por critérios técnicos ou meritocráticos. Diante desse cenário, toma-se urgente que os órgãos de controle competentes, Ministério Público Federal, Polícia Federal, avaliem a situação com o devido rigor, assegurando a proteção dos servidores e a preservação dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, que devem nortear toda a administração pública, alertando os envolvidos, Ruth Melo, Elias Thiago, Igor Barbosa, que as denúncias sobre essas práticas de assédio e corrupção na Polícia Federal, Ministério Público Federal e Banco Central. Desde o seu relato ao cargo, após ter sido afastada por indícios de corrupção comprovada, a diretora-presidente Ruth adotou uma postura de perseguição direcionada ao grupo de auditores, resultando no afastamento de diversos profissionais. Essa conduta teve consequências graves para a instituição, culminando em multa milionária por danos morais sofridos pelo banco. Em seguida, Ruth prometeu uma nova composição da equipe de auditoria, escolhendo exclusivamente membros de sua extrema confiança. Desde então, esses profissionais têm atuado de forma alinhada apenas aos interesses pessoais da presidente, limitando-se a cumprir suas determinações sem autonomia técnica ou compromisso com a transparência institucional. Na sequência, Ruth nomeou Igor como diretor de risco e conselheiro, cargo que ocupa até hoje, agindo apenas em conformidade com os interesses dela. Em seguida, incentivou e articulou a eleição do conselheiro Elias, cuja aprovação só foi possível graças à coação direta da presidente sobre funcionários para que eles votassem exclusivamente nesse nome. Ato contínuo, indicou Elias Lima para assumir a diretoria de tecnologia, mesmo sem este possuir nenhuma experiência técnica na referida área. Agora, ele tem uma diretoria comercial sem qualquer critério técnico, apenas com a finalidade de manter o controle absoluto sobre a gestão. Essa nomeação precisa ser investigada. Elias está sendo indicado unicamente para cumprir ordens da Ruth, sem independência nem legitimidade para representar os interesses do banco. Igor Barbosa Gonçalves, diretor de controle de risco e relações institucionais, cargo ocupado por este indicado pela diretora-presidente, que, ferindo os princípios norteados de uma auditoria ou processo administrativo, foi posto como relator com o voto favorável ao retorno de Ruth ao cargo através do relatório de instituição processual realizado por Igor na comissão de apuração. O parecer final direcionou ao arquivamento do processo e à recondução de Ruth Melo ao cargo. Agressores protegidos, vítimas expostas. Há relatos consistentes de que dirigentes utilizam seus cargos para intimidar mulheres, coagir psicologicamente, fazer investidas de cunho sexual, se aproveitar da hierarquia para obter vantagens indevidas. Ainda assim, esses mesmos nomes seguem sendo mantidos em cargos de poder, promovidos internamente, indicados para posições ainda mais altas. Enquanto isso, as vítimas seguem trabalhando lado a lado com seus agressores em um ambiente hostil, adoecedor e profundamente injusto.
Os relatos são pontuais, eles repetem. São múltiplas mulheres afetadas, múltiplos episódios ignorados, múltiplas oportunidades de agir que foram deliberadamente negligenciadas. Isso caracteriza um padrão institucional de tolerância ao abuso. Diante disso, este não é apenas um pedido, é um apelo urgente, que as autoridades competentes atuem com rigor e que as vítimas sejam protegidas, que os responsáveis sejam investigados e responsabilizados e, principalmente, que nenhuma mulher precise mais trabalhar com medo. Esta é uma carta aberta de servidores que não aceitam esse tipo de atitude no Bampará. E aí, Dorivaldo, é todo um emaranhado, como é que a gente pode pensar? Porque não fomos nós que fizemos essa carta aberta. Essa carta aberta foi feita por servidores que não, concursados, diga-se de passagem, que não concordam com esse tipo de manuseio dentro do Bampará, inclusive até com onda de maquininha, de banco master. Quer dizer, se a gente fosse colocar tudo aqui, são 2 horas de denúncia, Dorivaldo. Ia passar a semana toda fazendo programa. Bom, o detalhe é o seguinte, os auditores do Bampará, concursados, homens honestos, trabalhadores, viram que a diretora, né, superintendente estava fazendo coisas erradas, estava beneficiando pessoas do grupo dela, estava, de um modo geral, enriquecendo ilicitamente, se dando bem à custa do dinheiro dos trabalhadores. Denunciaram, comunicaram. Ela foi aberta, afastada. Né? Ruth Pimentel, né? Ela foi afastada. E voltou. E voltou porque depois que ela colocou aquele outro conselheiro, ele deu uma canetada, ela volta. Ou seja, a equipe que ela montou fez ela voltar. Pois é, ela foi afastada porque estava fazendo besteira, e aí está com a palavra também, ela pode vir aqui se quiser. Pode, você claro. Entrevista ela para ela explicar que história é essa de pagar um monte de milhão. E os assédios, né, Dorivaldo? Também outra coisa. Humilhação, assédio, você falou perseguição. Bem, o que é o assédio moral? O assédio moral é quando alguém tem um cargo, né, ele é superior de um trabalhador e ele ameaça esse trabalhador. Olha, se tu fizer, eu vou te demitir. Olha, toma. Aí fica perseguindo a pessoa. Isso é uma infringência às normas de trabalho, a organização administrativa da instituição, e ela pode ser punida por isso. Bom, o certo é que ela foi afastada, porque não estava fazendo coisa certa, segundo diz os denunciantes. E aí, através de uma liminar que ela conseguiu, não sei como, alguém deu, aí ela voltou para perseguir geral. E ela está botando quente em cima de quem dos... Olha que interessante, o trabalhador descobre que a sua chefe está, né, se dando bem, está cometendo atos ilícitos. Aí ele denuncia e agora é perseguido. Agora... Eles protocolaram, inclusive, o Ministério Público e Polícia Federal, né, para que se faça uma investigação, mas está todo mundo calado ainda. Está perseguindo os auditores, ameaçando disso, daquilo, tudo. É o poder, né? O poder, a influência, né? O dinheiro. Aí eu não sei como é que consegue isso, mas a gente espera que o Ministério Público também haja nisso. O governo do Estado que a polícia, também, né? O Estado, quem nomeou, né? Toda a comissão, enfim, que a administração desse banco tão importante para o Estado do Pará, o Bampará, o banco da família paraense, é o banco do nosso Estado. É um banco que passou por muitas dificuldades, hoje tem um nome bastante conceituado. Mas está meio quebrado assim para atender, viu? A semana retrasada eu fui lá, os caixas não estavam funcionando, não tinha dinheiro para pagar os servidor, não tinha grana para pagar o servidor, os idosos, tudo em pé na fila lá. Um absurdo isso, Dorivaldo. Pois é, então a gente espera o seguinte, que essa investigação prossiga, que verifique quem deve o quê e que as pessoas desonestas, culpadas, sejam identificadas, processadas e punidas na forma da lei, para que a nossa instituição volte, né, à normalidade e os nossos queridos bancários do Banco do Estado do Pará, os trabalhadores dessa instituição, sejam respeitados. Verdade. É o absurdo que quem denuncia é que sofre a perseguição, é que é crucificado, é que é expulso, é que é perseguido. Isso é uma inversão de valores. Há pouco tempo agora, um deputado disse que uns ministros lá da Suprema Corte estavam envolvidos em falcatrua e quadrilha,
Aí os caras ficaram aborrecidos, agora estão perseguindo o deputado, querem botar o deputado já na cadeia. Inversão de valores. Né? O honesto tem que ficar escondido, calado, não falar nada. Porque os abutres, né? Os ratos, estão soltos e... Agindo, a panela está cheia de ratos. Como é aquela música? Suas ideias não correspondem aos fatos. Ô, Dorivaldo, vamos mostrar uma situação para você analisar. Olha, eu lembro da época, tinha o conto do Paco, tinha o descuidista, tinha o cara do ônibus que... Ei, empurra, aí uma velhinha empurra, aí outro pega a tesoura, a gilete, cortava e metia a mãozinha era o na boca. descuidista, o paqueiro. Agora já tem a equipe de rua, né? Olha, a gente combina aqui, a gente vai ver ali um cara passando, vamos de 2, 3 de bando, né? Vai um na frente, empata. Olha, bota as imagens aí pro Dorivaldo comentar comigo. Vamos lá. Isso dá prisão, Dorivaldo, esse tipo de atitude? Sem arma, olha aí. Ó, o de baixo olha, pega no joelho, a outra aparece. 1, 2, 3, tem 4 agindo aí. Puxa, joga o senhor, meteu a mão no bolso dele para tirar dinheiro. Você já conhecia esse tipo de modalidade, esse modus operandi aí, ô Dorivaldo? É muito antigo, olha aí, ó, sem nada, sem arma, sem nada, só o papo. Ele olha para cima, ó, se abaixa, pega no joelho. Essa mulher aparece junto, os dois atrás também de preto, empurram, encurralam ele, mete a mão no bolso, joga daqui, joga de lá, empurra o senhor, ele cai. A mulher tá junto, A da frente, mas a de trás não. A de trás vai ajudar. Olha a da frente tá junto, quando ela viu que já deram o goelo no idoso, ela já saiu fora. Ela tirou uma de ajudar e tal. Isso foi lá em São Brás, gente. E aí, olha, essa mulher aí, olha, ela pega no idoso. Ai, senhor, o que foi e tal? Já foi. Já meteram a mão no bolso do idoso, levaram o celular, porta-cédula, documentos. Enfim. E aí, Jefferson, Eles fazem muito isso, é? Isso tem que ficar ligado agora. Há muito tempo, Jefferson. Isso faziam em trem, faziam em ônibus. Isso faz no metrô, isso faz em São Paulo, na 25 de março, na João Fredo, onde tem grandes concentrações, ver o peso. Esse é o famoso descuido, Isso é na cara dura esse descuido, porque mas descuido não tem nada. Aí eu vou te classificar melhor aí. Olha. Quando a ação é feita de uma forma em que a pessoa não percebe que ela está sendo furtada, ela não é molestada, ela não sofre agressão, nenhum contato do criminoso, aí eu estou diante de um furto cuja pena vai de 1 a 4 anos. Mas quando eles percebem que a pessoa tá percebendo o ataque e ela tenta se desvencilhar, e aí o grupo dá o goelo ali já de forma violenta, um dá rasteiro, outro puxa, olha, um puxa, isso aí já é assalto, Jefferson, isso aí já é 157, a pena de 4 a 10 anos, que pode ser agravada pelo conjunto de pessoas que estão envolvidas. Quer dizer, todo mundo envolvido, essa mulher aí. Os 3 de trás, a mulher, o da frente. O da frente faz que vai se abaixa para amarrar o cadastro, tira uma bronca que vai pegar alguma coisa que é para dar, olha, ele segura que é para parar. Não, ele pega na perna, que é para o cara usar as 2 mãos em cima do cara, que é para tirar perto do... Ou seja, é uma jogada psicológica. Ladrão, vagabundo, psicológica acostumado a fazer isso. Olha aí. E ela segura o braço dele, olha aí. Ó, Rua de São Paulo, aqui em Belém também, dentro dos ônibus, o cara faz que vai descer, se segura na porta, cara, aí olha, isso aí se chama assim, dar o goelo, gente. É o goelo, dá o goelo. Entendeu? Aí... Pois é. Não, e se esse senhor cai, bate a cabeça agora e morre lá, como é que aí fica? Nós teríamos um agravante pela lesão corporal dentro do roubo. Então seria um roubo rapaz? Olha aí, com lesão corporal. Se ele bate a cabeça ali, se ele morresse, seria ali um latrocínio, Jefferson. Dá para pegar esses cabras aí, né, Aldo? A polícia já, olha, polícia, reconhecimento facial, alta tecnologia para estar espionando os outros, né, para as questões políticas. Olha, vê se usa essa tecnologia aí que está lá no centro de comando, antigo CIOP, vê se usa isso para identificar e prender esses ladrões, que esse não é o primeiro que é roubado ali. Isso é uma quadrilha, né, Dorivaldo? Eles são armados com mulher, com 2. Digo armado não com arma, né? Eles são combinados para fazer esse tipo de ataque. Combinado para fazer esse ataque. Não vai dar em nada, que a gente não tem arma, não tem nada. Ele ficou desesperado. Olha, gente, atenção, idosos, não andem sozinhos por aí. Se um caba desse se abaixa, eu dou logo uma joelhada na cara dele, pá! Uma joelhada na cara dele, logo vou pra cima, me esperneio. Tem como achar os vagabundos? Tem. É só dirigir o trabalho que acha.
já são acostumados, chamado na gíria do mundo de velhaco no goelo, em praticar o descuido, né, mediante ataque, geralmente a idosos, mocinhas, crianças, enfim. Eu ia atrás desses todinhos se mexesse com o pai meu. Eu vou atrás, eu já estou mordido porque mexeu com esse senhor, eu já quero ver se descobre essa quem são indignação que esses você caras tem, aí. que deve ter a Polícia Civil, não para estar botando o trabalhador para Lá, fora vai lá do pro trabalho, Dendê, esquece para pegar o pessoal para aqui. pegar esses ladrões e botar na cadeia, devolver o que levaram do idoso. É assim que a gente requer aqui no Jefferson Lima, em nome do povo. Agora, Dorivaldo, vou para cá, vem para cá. Aqui, polícia zero. E onde tem polícia demais para pegar uma única pessoa? Bota as imagens aí, Alain, que ele vai comentar comigo. Ah, foi o caso daquele cara que estava doido e tal, que enfrentou os policiais, né? Olha aí, Dorivaldo, olha só. Olha de gente aí, Dorivaldo. Ele só estava primeiro caído lá no chão. 2 policiais chegaram nessa viatura aí, a 3707, para deter esse indivíduo. O papo é que ele estava importunando, mexendo, estava bêbado, né? Esse indivíduo aí estava na visão do povo doido, maluco. Estava drogado na visão de alguns, né? Na visão de alguns, né, espiritualizados, ele estava aí com o cavalo do cão, como dizia o Anás, famoso Anás, mas, segundo a Bíblia, pessoas cheias de espírito malignos, legiões, que fazem, né, a possessão, a influência maligna na mente de pessoas. E Dorivaldo, nesse momento, eles não conseguiram pegar o cara, Dorivaldo. 2 policiais, o cara algemado, ou você acha que era o efeito da droga, da loucura? Os policiais dizem o seguinte, despreparo policial, me fala aí. Os policiais dizem o seguinte, ele estava ali chamando o nome, ofendendo, ele mesmo algemado, ele fazia gestos de ameaça. Ele fazia assim com agora aí, Arminha, ó. Ele fazia, Arminha, vou matar vocês, seus otários. Ele começou a ofender seu isso, seu aquilo. Os policiais começaram a ficar ali, perdendo um pouco o controle. E aí, infelizmente, ele começa a ter uma luta corporal, quando, na realidade, os policiais deveriam usar as técnicas de imobilização e condução, Jefferson. Por exemplo, ele está com algema nos braços, eles podem botar algemas nas pernas, ele pode botar algema para trás, imobilizando o indivíduo sem agredi-lo, sem causar lesões corporais, usando a força necessária. Aí os dois não se seguraram, parece que estava ali muito engomadinho, não queriam suar, não queriam se agarrar. Mas olha a quantidade de aí policial, chamaram, cara. Jefferson, 5 viaturas compareceram ao local, 200 policiais 20 militares. policiais para segurar. Eles estavam lá no jogo do Mangueirão, lá mandaram vir do Mangueirão para tudo quanto foi canto. Vai para lá porque não estão dando conta de pegar. Mas quem, rapaz? Não, rapaz, é o Batman, não, é o Pinguim. É o Charada, é o Lex Luthor, ninguém solta raio da boca dele, ninguém consegue segurar. Já meteram o taser nele, ele não cai. Eles jogaram choque, ele jogou choque nos caras. Correu pra dentro da casa no final. Olha a quantidade de policiais para levar. Você acha que isso é um despreparo? Você acha que isso é um exagero, Dorivaldo? Olha, Jefferson, eu não vou dizer o despreparo, não agiram corretamente. Preparo eles têm. Mas parece que não usaram aí, porque um indivíduo sozinho, ele está desarmado, se revoltando, desarmado, algemado. com 2 policiais, já está algemado. Então ali a técnica, será que não tinha ninguém aí que entende dessa técnica de botar a mão nesse indivíduo, imobilizá-lo sem bater, Jefferson? Cadê? Tinha nenhum lutador de jiu-jitsu aí? Acho que não. Olha aí com... E ficou jogado no chão. A academia ensina isso, né? Lembra ali meu amigo Quirino, professor de defesa policial e outros instrutores da academia de polícia, que numa hora dessa nos ensinava como é que chega, põe a mão e ali num traço você imobiliza, segura o indivíduo, põe ele no chão, algema. Uma algema não dá, mete 2, mete 3, puxa o cinto, amarra ele todo, mas evita bater, perder a calma, perder a consciência. O cara tá todo quebrado, olha aí, ó, até para ver as imagens aí, é para todo ensanguentado. Ele se rebarbou, levou muita pancada e agora tá dando tiro, foi preso. Ele fica dando tirinho. Tá dando tiro pro Celso, no dedo dele. O cara tá doido, policiais. O cara endemoniado, endemoninhado, ele não tá nem aí. Ele não sente nada, ele não sente nada, adrenalina, espírito maligno, legião, demônio. Ele quer ir pra porrada, ele quer brigar. Na realidade, ele tá pedindo pra morrer. Ele tá fora da realidade dele. Ele quer ver sangue, dele. ele quer que você bata nele, que você atire, que você esfole ele.
É isso que os inimigos espirituais do ser humano querem. E o policial, claro, Agora, dentro do seu Butado, olha trabalho, a quantidade tem de que gente. agir com consciência, com respeito, com cuidado, com contenção de violência, sem espancar o preso, porque ele está fora de si. Até Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Você tem que também ter esse olhar de que quando vai se fazer uma detenção, essa pessoa pode ter problemas mentais, ela pode estar com surto psicótico, essa pessoa pode estar drogada, embriagada, fora de si, né? Pode estar também, né, na visão espiritual endemoninhada, por isso tem que ter toda a atenção. É um ser humano que precisa que seja agido, contido com eficiência, mas sem exagero, sem abuso. Jefferson Lima. Dorivaldo, quero agradecer a vocês. Vamos tirar agora aqui um pouquinho da questão policial e dizer que nós vamos fazer um grande evento no dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, sábado, um almoço, nosso tradicional Encontro das Mães premiado na churrascaria Boi de Ouro. Quero convidar o senhor com a sua família, né, convidar a participação da sua noiva lá, a doutora Thaís Belmiro e a família dela, e a todos também, porque esse evento é um evento maravilhoso, né? Levar alegria para as mamães num jantar para 300 pessoas na churrascaria Boi de Ouro da Augusto Montenegro. Obrigado, parabéns por mais essa iniciativa sua em homenagem às mamães do Brasil, às mamães paraenses, às mamães belenenses, esse respeito que você tem pelas mães, né? Um grande abraço a todas elas, se aproximando do Dia das Mães. Isso. E eu vou estar lá nós com vamos você. começar a fazer os sorteios semana que vem das mesas aqui, seja aqui na televisão, ou seja no Instagram, Jefferson Lima do Povo, tudo junto. Vai com a gente lá mais uma vez, Dorivaldo. Eu já sei que está tudo pago lá, churrasco de primeira, Boi de Ouro, tudo pago, graças a Deus. Obrigado, minha gente. Jesus está voltando, Amém. te prepara para encontrar com o Senhor. Amém.